governa todas as coisas. Aonde eu estou então? Aonde está o homem quando dizemos que Deus governa todas as coisas? Afinal de contas, Ele criou, Ele disse: olha, você domina sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais. E como assim o Senhor governa sobre todas as coisas? A gente estava cantando uma música aqui, a segunda música, se não me falha a memória aqui agora, e diz que o reino do Senhor é sempre eterno. O reino do Senhor, ou seja, Ele governa eternamente. Sempre reinou, reina e reinará. E o reino dele consta de alguns elementos, segundo a letra que nós cantamos. Ele é firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. O reino do Senhor consta de tudo isso. A pergunta que a gente faz é: o que Deus nos deu a fazer consta na nossa administração, enquanto aqueles que estão cuidando das coisas, dessas coisas, desses elementos que Deus tem? Deus tem isso daqui. Deus dirige com destreza, com sabedoria, com plenitude. Mas o que é então que Deus faz conosco? Ele nos dá o direito da mordomia, cuidar das coisas dele. Todas as coisas são do Senhor. O primeiro versículo da Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Todas as coisas Ele fez existir a partir do nada. Ou seja, tudo é dele, inclusive nós. O que o Senhor fez então? Ele nos deu a ordem para cuidar das coisas dele. Contudo, o Senhor continua dirigindo e governando todas as coisas. Quando nós olhamos para esse contexto, algumas perguntas nos saltam. Aonde está Deus quando vemos duas potências no contexto de guerra, como nós estamos vendo agora no nosso tempo, a Ucrânia e a Rússia se degladiando e civis sendo mortos por pouco preço? Aonde está Deus quando em dezembro de 2004, no tsunami na Ásia, mais de 3.000 pessoas foram engolidas pelas águas? Aonde está Deus quando Hitler resolveu, pela sua insensatez, uma guerra sem precedentes? Aonde está Deus no controle das coisas, quando nós vemos governos e governos fazendo o que aparentemente bem querem? Aonde está Deus quando aquela pequena criança, aquele pequeno adolescente foi acometido por um mal, aonde uma pessoa insana tomou-a para si? Aonde está Deus governando todas as coisas? Cadê Deus? E essa pergunta, ela muitas vezes não é feita, mas a gente pensa sobre ela. O que está acontecendo? Por que as coisas estão assim? Eu quero trazer para você aqui que o sermão de hoje é uma sequência do banquete que o Senhor trouxe para nós pela manhã, pelo presbítero Breno. Ele fala sobre a ansiedade, ele apresenta algumas inquietações no nosso coração, preocupações que temos, e mostrando aqui o que o Senhor realmente fez, faz e sempre fará, que é cuidar bem das coisas que são dele, inclusive nós. Se nós olharmos para o contexto desse versículo, Jó 42, verso 5, nós conhecemos muito bem essa história. Nós vamos perguntar: onde estava Deus quando Jó perdeu todos os seus filhos? Aonde estava Deus quando Jó perdeu todos os seus bens? Aonde estava Deus quando Jó perdeu a sua saúde? Aonde estava Deus quando Jó perdeu a credibilidade por aqueles que estavam à sua volta? Cadê Deus? Aonde está Deus? Pois é, queridos, são perguntas que nem sempre feitas, mas nós pensamos sobre ela. E a gente começa a pensar: vale a pena confiar nesse Deus? De fato vale a pena? De fato eu posso confiar em Deus?
Será que o reino de Deus é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade? Será que Deus sabe o que está fazendo? Será que Deus sabe que nós estamos no 2022, ainda com os resquícios da pandemia, com uma economia fragilizada mundialmente? Será que Deus sabe? Será que Deus sabe que nós precisamos de proteção o tempo todo, inclusive de nós mesmos? Será que Deus sabe? Será que Deus sabe todas as coisas? Será que o bom pastor está conduzindo o seu rebanho a pastos verdejantes, águas tranquilas, trazendo refrigério para a alma? Será que ele sabe? Será que Deus realmente sabe o que está fazendo? Você sabe por que essas perguntas que eu trago para nós refletirmos? Porque nós bem sabemos que Deus tudo pode. Nós bem sabemos que Deus está dirigindo todas as coisas. Contudo, muitas vezes, não poucas, nos pegamos vivendo como se não fosse assim, como se não esperássemos em Deus. Muitas vezes vivemos ansiosos, inquietos pelo dia de amanhã, que nem sabemos se virá. Muitas vezes vivemos no contexto onde, como o povo no deserto, como aquela tribo, não pegue o maná para mais dias, a não ser um dia, com exceção do sábado, da sexta-feira. Mas aí pegou. Às vezes nós vivemos assim. E esse nós, queridos, eu estou me incluindo no primeiro da fila. Quantas vezes nós andamos inquietos, pensando como fazer, qual é o melhor para ser feito? Sabe quantas vezes? Eu não sei se você se pega assim, mas eu penso que muitos de nós nos pegamos assim, declarando que Deus governa todas as coisas, mas às vezes inquietando o coração, como se Deus não soubesse o que está fazendo. Eu quero olhar com você aqui na perspectiva que Jó olhou. Apesar de muitas coisas terem acontecido na sua trajetória, a Bíblia não nos relata quanto tempo se deu aquele flagelo ou os flagelos na vida de Jó. A Bíblia não nos dá ali se foi alguns meses, anos, ela não dá para nós, não tem. Se você achar alguém que vai fazer essa contabilidade, pode ter certeza que não vai ser exata, mas eu penso que foi um bom tempo. E esse bom tempo, tenho certeza que não dá 40 anos, como foi com o povo no deserto. O povo em que peregrina durante 40 anos, por um motivo, porque não confiaram em Deus. O povo que peregrina 40 anos no deserto, porque desobedecia a Deus e não confiava de fato no Deus que havia libertado. Certamente não foi esse tempo, mas foi um tempo suficiente para uma reflexão para Jó, para os seus amigos, para a sua esposa, para aqueles que estavam à sua volta, para o seu tempo, para nós, em 2022, para todos os servos de Deus, um tempo de reflexão, e para nós olharmos nessa história e aprendermos com ela, e tirarmos algumas lições dela. Eu quero olhar com você aqui, o Jó, eu quero pensar algumas expressões, não quero contar a história na íntegra, porque penso que nós já conhecemos bastante, mas eu queria olhar com você aqui, a conclusão de toda essa história. Lá no capítulo 42, nós aprendemos ali, a partir do verso 5, ou no verso 5, que Jó diz que ele conhecia a Deus, mas não o suficiente. Eu conhecia de ouvir, e eu confesso a você que eu não sei a intensidade desse ouvir. Afinal de contas, ele era um homem que andava com Deus. Como pode ele dizer que ele só conhecia de ouvir? Como assim? Alguém tão respeitado, alguém que era tão quisto por Deus, podemos dizer um homem segundo o coração de Deus, assim como foi Davi,
Um homem que Deus reconhecia a sua integridade. E como que ele vai dizer dele mesmo: eu não conhecia a Deus da maneira que eu conheço agora? E então uma pergunta para nós fazermos: de fato você conhece a Deus? Você pode dizer que conhece a Deus? Ou você conhece a biografia de Deus? Você conhece a história que no princípio cria todas as coisas? Um Deus que subsiste em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que num projeto eterno, Ele cria todas as coisas, sabendo que a sua criação estaria se corrompendo, providencia o resgate, a redenção. Isso é a história de Deus. Mas de fato conhecemos a Deus? Temos ali o conhecimento de fato de quem é Deus? Quando olhamos para as Escrituras, vemos a definição de quem é Deus numa tentativa de trazer para nós que somos finitos, para dizer que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Os materiais que a igreja elaborou para nós, catecismos: quem é Deus? Deus é Espírito, em seu ser, sabedoria, bondade, e ele uma série de adjetivos para dizer quem é Deus. Quem é Deus? De fato nós conhecemos a Deus? De fato você pode dizer quem é Deus? Quando na melodia antiga: quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como Ele é? Dá força e proteção. Ele é a fonte de libertação para quem confia. Quem é Deus? Quem de fato é Deus? Nós temos a nossa trajetória, segundo as Escrituras e segundo a experiência. Nós temos uma longevidade, nós temos 70, 80 anos, 90, 100, 110 anos, com muita teimosia seus 120. E será que esse tempo é suficiente para conhecer a Deus? Quantas gerações nós temos vivido e dizendo a respeito de Deus? A tradição oral, que era diferente da nossa, nós temos escrito aqui quem é Deus, dizendo, falando. E os pais antigamente diziam para os filhos quem era Deus, dizendo o que Ele havia feito. Aquele que tirou o povo da escravidão do Egito e trouxe rumo a Canaã, aquele que do nada fez existir. Quem é Deus? Deixa eu fazer, é de retórica, fica para você mesmo, mas eu queria que você se perguntasse. Pergunta para você mesmo, dá o seu nome. Carlos Eduardo, você conhece a Deus? Faz essa pergunta para você mesmo. Oliveira, faz essa pergunta para você. Grace, faz essa pergunta para você. Faz assim para você. Você conhece a Deus? Reflita um pouco sobre isso. Depois de tudo que eu falei, eu queria que você dissesse assim: de fato eu conheço a Deus. Agora eu quero ver. Agora eu quero que você levante a sua mão. Quem conhece a Deus, levanta a mão. Pode abaixar. Agora levanta a sua mão de novo. Quem confia em Deus? Bênção. Eu quero mostrar para você alguns pontos que eu pensei aqui nessa história. E quero dizer para você que você pode descansar debaixo da ação soberana de Deus, por um motivo. E o motivo que eu apresento aqui é porque Deus sabe o que está fazendo. Sim ou não? Sabe? Você não quer jogar uma dúvida? Será? Deus sabe o que está fazendo? Deus sabe o que está fazendo.
Vamos olhar aqui na perspectiva de Jó, capítulo 41. Olha lá, parte do discurso de Deus com Jó. Deus aparece para Jó em dois momentos. Primeiro redemoinho, lá no capítulo 38, e no capítulo 40, nós vamos ver esse diálogo de Deus com Jó, muito mais um monólogo, que é Deus falando com ele. E esse ponto que eu coloco aqui no sermão de hoje, que eu posso descansar na soberania de Deus, é porque Deus sabe o que está fazendo sempre. Dá uma olhadinha comigo no versículo 11, vamos ler juntos? Jó 41, verso 11, quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe, pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Você concorda com isso? Ai de nós se não concordarmos, é a palavra de Deus, né? Agora dá uma olhadinha também em Isaías 55, versículo 9. Isaías 55, versículo 9, vai apresentar para nós da seguinte maneira: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos o quê? Mais altos do que os vossos pensamentos. O contexto aqui de Isaías é a restauração do povo de Deus que estava cativo. Começando ali no capítulo 40, ele vai trazer toda essa perspectiva da libertação. E quando chegando aqui, ele vai mostrar esse restaurar de uma forma mais presente, e ele vai mostrar aqui algumas coisas interessantes, a partir do verso 1, que ele diz assim: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis nos finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi a vossa alma e viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como príncipes e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, o seu santo, o Santo de Israel, porque este glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volta-te para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Eu fiz questão de ler tudo, para a gente ver aqui quem é Deus, e se verdadeiramente nós podemos confiar, e se verdadeiramente Ele sabe o que está fazendo. Quando nós olhamos para Jó 41, que eu chamei aqui, nós vamos perceber Deus conversando com Jó, e fazendo essa colocação para ele: quem primeiro deu a mim? É como se Deus estivesse dizendo: alguém me pediu para criar você, Jó. Foi alguém que intercedeu por você, para que eu fizesse você. É como se Deus estivesse colocando assim. Se você olhar a partir do capítulo 38, Deus está conversando com Jó de uma maneira que não tem o que ele dizer, não tem o que ele falar. E quando chega aqui nesse momento, ele já está finalizando, né, a sua fala com Jó, e ele vai dizer assim: aqui, eu sou o primeiro.
Eu sou antes de todas as coisas. Eu sei o que eu estou fazendo. Bem, da verdade que Jó não sabia daquele diálogo de Deus com Satanás. Lá no início do capítulo nós vamos ver isso. Deus estava numa reunião nos céus com os seus filhos e apareceu o diabo. E Deus pergunta para ele: onde você estava? Ele diz: eu estava rodeando a terra, estava passeando por ela. E aí Deus então diz: você já viu meu servo Jó? E ele: sim. E aí astutamente ele responde, e Deus fala com ele, né? Você já viu como é que ele é? Íntegro, reto, temente, desvia do mal. E aí o diabo então responde para ele: claro, o Senhor o protege. O diabo declara que Deus é soberano. O Senhor o protege, o Senhor cerca com toda sorte de bênção. O diabo reconhece que Deus é Deus. Sabe? Ele reconhece, não está nem percebendo o que estava fazendo. Ele percebe isso. Ele declara isso sem perceber, né? E era assim mesmo. E aqui Deus está dizendo aqui, nesse momento aqui: eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei, Jó. Nessa altura aqui, irmãos, eu já tinha perdido seus filhos e filhas. Nessa altura aqui, eu já tinha perdido todos os seus bens. Nessa altura aqui, os seus amigos já tinham abandonado ele. Nessas alturas aqui, tinha 3 ainda que estavam azucrinando a cabeça dele, falando que ele estava em pecado, falando mentiras a respeito da ação soberana de Deus. Está ali ainda aquele homem moribundo, o seu corpo fétido, ninguém queria ficar perto dele, tão ruim que ele estava. Parecia que era o fim, acabou, não tem mais jeito. Acabou. Mas a pergunta que nós fazemos é: eu posso descansar sob a ação soberana de Deus? Posso, porque Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Me ocorre uma história aqui de Ló, sobrinho de Abraão. Quando estão saindo de Ur, estão viajando, e que os pastores que estavam a serviço de Ló se desentendem com aqueles que estavam E quando nós olhamos para aquele contexto aonde não dá mais para viver juntos, e Abraão chama Ló e pede para ele escolher para onde ele quer ir, e Ló escolhe as campinas verdes, margeadas pelas águas, fartura. E Ló, ele escolhe o melhor aos seus olhos, porque afinal de contas, Ló sabia o que estava fazendo. Será? Futuro, o que acontece? Ele está morando numa cidade que está tomada pela maldade no coração, uma cidade que está vivendo a ira de Deus. A cidade é destruída pela sua maldade. Foi o lugar aonde Ló havia escolhido. Mas naquele tempo não era assim. Naquele tempo não era tão má desse jeito. Mas ele escolheu pelos seus próprios olhos. E quando nós olhamos aqui, irmãos, será que Deus é assim? Não, Deus não é assim. Deus não é desse jeito. Deus sabe o que está fazendo. Mas eu continuo fazendo a pergunta: será que nós podemos descansar debaixo da ação soberana de Deus? Sim ou não, irmãos? Sim? Sim, pelo segundo motivo: porque Deus conhece os nossos limites. Vamos dar uma olhada aqui no Salmo 90. Dá uma passada de página aí, que você vai chegar no Salmo 90 na sua Bíblia aí. É o próximo livro aí. Deus conhece os nossos limites. O tema que colocaram para nos ajudar é fiel ao conteúdo desse salmo.
E ele diz aqui nessa oração de Moisés: a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. E aí nós vamos ver algumas expressões aqui que vão mostrar que Deus conhece os nossos limites. Vamos olhar aqui os nossos limites. Olha só, no versículo 3, o homem é tomado como pó. Dá uma olhada comigo aí, ó. Verso 3. O homem é tomado como pó, e de fato é pó, porque o pó da terra foi criado, né? Do pó veio, ao pó voltará. É assim? Tem todos os elementos da terra, nós temos no nosso corpo. Se nós olharmos para o verso 4, nós vemos aqui que o tempo de Deus é eterno, o nosso é limitado, e muito limitado, certo? Se nós olharmos aqui, o nosso comportamento, a nossa vivência, olha no verso 8, diante do Senhor foi exposto toda a nossa iniquidade, né? Todos os nossos pecados, ou seja, nós somos conhecidos de Deus, e Ele sabe da nossa limitação. Se você olhar para o verso 12, você vai ver Moisés dizendo assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. O que ele está mostrando aqui? Moisés já é experiente, já é um homem maduro, e ele diz: Senhor, eu não sei viver. Ele se declara limitado, sabe? Se declara limitado. Se nós olharmos aqui, o socorro que o salmista pede aqui, lá no verso 17: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Ou seja, sem essa não é possível viver. Eu pensei em algumas expressões aqui no Salmo 90, só para a gente observar aqui, que Deus sabe dos nossos limites. Eu observo também lá em Paulo, na carta aos Coríntios, que ele vai dizer: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Ou seja, nem mesmo uma tentação nós conseguimos nos livrar dela, se não for o Senhor conosco. Não conseguimos, não temos capacidade para isso. E pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Nem mesmo isso, se nós olharmos para a atualidade, a gente não conseguiu dar conta do Covid, a gente não conseguiu, nem isso. A doença respiratória, a gente não consegue, né? Uma ilustração que diz que um homem, ele chegou em casa com um presente para sua esposa. Quando abre a porta, se depara com a sua filhinha, que era cadeirante, e ele pergunta para ela: filha, aonde está a mamãe? Ah, mamãe está lá em cima, papai, no primeiro piso. Mamãe está lá em cima. E aí ele diz: eu trouxe um presente para ela. E a menina prontamente diz: pai, deixa eu levar o presente. E o pai olha de lado e diz: filha, você não tem como subir as escadas. Ela: ah, papai, tenho sim. Você me dá o presente e me carrega no colo, e a gente leva o presente para a mamãe juntos. E o pai então assim fez. E aquilo ficou uma lição para aquele pai, sobre a limitação humana. Aquela criança ensinou alguma coisa naquele momento. E aquele homem começou a refletir a respeito das suas limitações. Será que eu é que estou carregando a minha filha, ou é Deus que está carregando toda a minha família? Sabe, irmãos? Bacana refletirmos sobre essa historinha. Vale a pena descansar na ação soberana de Deus? Sim, vale, porque Deus conhece os nossos limites, e Ele está sempre pronto a nos
reerguer novamente. Terceiro, vale a pena sim descansar na ação soberana de Deus, porque você e eu não temos condições nenhuma de questionarmos o Criador de todas as coisas. Não temos. Por que me fizeste assim, Senhor? Por que me colocou nesta casa? Por que o Senhor me deu esse emprego? Por que eu estou aqui nessa cidade? Por que isso? Não, não temos competência para isso. Não temos competência. Quando nós olhamos para o contexto de Jó, nós vemos Deus conversando com ele. Vai para o capítulo 38 de Jó. E Jó, ele teria amaldiçoado o dia que ele nasceu. Ele queria voltar no tempo. Ele queria que fosse como antes, onde ele era respeitado por todos. Ele tinha muita riqueza. Era bacana, ele era benquisto, agora rejeitado. Então ele questiona algumas coisas com Deus. E quando ele está questionando com Deus, Deus aparece para ele no redemoinho. Diz o texto aqui, tá, irmãos? Eu acredito que está aqui. Lá no capítulo 38. Depois disso, depois de Jó ter falado algumas coisas, e os amigos também, Eliú fala algumas coisas aqui, um dos amigos de Jó, no meio de redemoinho, respondeu a Jó. O Senhor respondeu a ele. E aí eu quero pensar com você algumas coisas que Deus fala com ele. Versículo 4. Ô Jó, aonde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando eu disse haja, e ouve. Aonde você estava, Jó? Jó nem sonhava em existir. Aonde você estava, filho? Deus está fazendo pergunta de retórica, não é para responder não. Se nós continuarmos aqui, ele vai dizer: quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, a linha de medir? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e jubilavam todos os filhos de Deus. Ô Jó, onde você estava quando eu estava criando todas as coisas? Quando eu fiz lá o Éden, onde você estava, Jó? Quando eu criei a Adão, ô Jó, você estava onde? Quando eu fiz o mar, separei água doce de água salgada, ô Jó, onde você estava? Aqui eu já estou parafraseando, tá? Porque Deus ele vai dizer tudo isso dado o contexto. Aonde você estava quando eu estava criando do nada todas as coisas? Versículo 16. Acaso entrastes nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte, ou viste essas portas da região tenebrosa? Você sabe, Jó, você conhece esse mistério? Versículo 19: onde está o caminho para a morada da luz? E quando as trevas, onde é o seu lugar? Ô Jó, você sabe o que segura essa terra nesse universo? Você sabe quantas estrelas tem no universo, Jó? Você sabe o mistério da lua e do sol, aonde há um tempero especial, onde mantém frio e quente? Jó, você sabe como é que funciona isso? Deus está falando isso tudo para Jó. Você sabe, filho? E a conversa ela vai andando, 39, e você vai encontrar um monte de coisas aqui, sabe? E ele vai falando um monte de coisas aqui. E Jó só tem uma fala para Deus. Depois de Deus falar tanto para ele, capítulo 40, versículo 3. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: o que ele disse, irmãos? Sou
indigno de que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Deus continua falando com ele. Poderia ter parado. E Deus continua falando para ele. Então o Senhor, no meio de um outro redemoinho, respondeu a Jó. E ele continua falando. Ele vai discorrendo. Ele vai usando coisas simples. Ô Jó, você conhece como é que funciona o hipopótamo? Está ali no versículo 15. Você conhece como é que funciona o hipopótamo? Dizem que é uma força excomunal, aquele bichinho. Você sabe como é que funciona, Jó? Jó, você sabe como é que se domina, capítulo 41, um crocodilo, capítulo 41, versículo 1. Você acha que pode pegar um crocodilo com anzol? Está escrito aí, tá? Você pode me acompanhar. Você acha que pode amarrar um animal com aquela força toda, pela tua força? Ô Jó, você sabe o que está dizendo, filho? Sabe o que Deus está dizendo? Que ele não tem condições nenhuma de questionar a ação de Deus. Nenhuma, porque ele é criatura também. Ele é criado por Deus. Ele não pode brigar com Deus. Não pode. Mas Deus, não pode. Não pode porque Deus não é... Ele não faz para ver se vai dar certo. Tudo está sob o seu controle, seu domínio, seu reino. Tudo está. Quando eu olho para Isaías, capítulo 43... versículo 3 especificamente, ele diz assim: antes que houvesse dia, eu era. E diz mais: e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Se Deus agir, ninguém pode impedir. Ou seja, ninguém tem competência para questionar as ações de Deus. Ninguém. Fico lembrando aqui de Sara, ainda Sarai, né? Teve seu nome mudado. Quando o anjo do Senhor aparece e vai dizer que ela vai ter um filho, ela se ri. Ela se ri. Aquele riso ali não deveria existir. Sabe, queridos, nós não podemos questionar a ação soberana de Deus, porque nós não temos condições, porque somos criaturas criadas por Ele. Houve alguém que queria questionar a ação de Deus, chamado Jonas. Jonas, vá para Nínive. Vou nada. Aí a gente pensa, Jonas frustrou os planos de Deus, sim ou não? Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Mas Jonas comprou passagem para outro lugar. Frustrou os planos de Deus? Jonas comprou sua passagem e foi rumo a Tarsis. Ele frustrou os planos de Deus, sim ou não? Não. Questionando os planos de Deus. Deus manda uma tempestade, ele está no porão do navio. Frustrou os planos de Deus? Não. Porque quando Deus quer, Deus faz. É o agindo Deus, quem impedirá? Jonas caiu aonde Deus queria, não foi? Ninguém mandou, né? Desobedeceu. Foi de um outro jeito, poderia ser mais fácil. Mas foi. Os planos de Deus não foram frustrados. Ele queria questionar. Ele questionou. Mas não tinha competência para isso. Eu posso descansar debaixo da ação soberana de Deus, porque Deus é justo. Dá uma olhadinha comigo aqui, no versículo 7 do capítulo 42 de Jó. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó,
O Senhor disse também a Elifaz o temita, é um dos amigos de Jó: a minha ira se acendeu contra você, Elifaz, e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Deus está tratando aqui esses 3 homens com justiça. Por isso eu digo para você, que você pode confiar na ação soberana de Deus, porque Deus é justo. E Deus agiu com justiça naquele momento. Aqueles homens estavam prestes a serem destruídos pela mão de Deus. Mas Deus falou para eles assim: aqui, toma um animal, leva para Jó, para que Jó ofereça, interceda a mim por vocês. Está na sequência aí, capítulo 8, versículo 8. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ofereceis holocausto por vós, e dele eu vou receber. Alguém pagou o preço pela falta daqueles homens. Deus é justo. Eu posso confiar na ação soberana de Deus, porque Deus é justo. Sabe, irmãos, tudo isso aqui que o Senhor nos deu até agora nos faz pensar: conhecemos a Deus? Você de fato conhece a Deus? Deus é poderoso. Com Deus as coisas têm que ser levadas a sério. O Senhor nos chama a esse relacionamento íntimo com Ele, a verdadeiramente sermos íntimos dEle, a amarmos sobre todas as coisas, a priorizá-lo acima de todas as coisas. Nós, como igreja, não servimos a um Deus poderoso, é ao único Deus poderoso, é o Deus que cuida de nós em todos os momentos. Quando eu listei aqui esses pontos aqui, eu deixei para a gente pensar aqui sobre algumas considerações, porque Deus sabe o que está fazendo, nós precisamos lembrar disso todos os dias. Deus sabe o que está fazendo. A Ucrânia e a Rússia estão degladiando e pode dar uma 3ª guerra mundial. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. A China, ela está mexendo com o mundo, com todo esse contexto do Covid, e o que fazemos? Deus sabe o que está fazendo, e nós precisamos lembrar disso. Quando nós olhamos para o que nós estamos vivendo, colocando como um paralelo a história que está diante de nós, Deus sabia o que estava fazendo na vida de Jó. Diz a palavra de Deus, na sequência no capítulo 42, que Deus mudou a sorte de Jó no tempo certo, no momento certo. Mas Deus poderia não ter feito assim, poderia ter encerrado os dias de Jó, e Deus continuaria sendo Deus. Ele poderia ter encerrado os dias de Jó, e a história ter terminado daquele jeito, porque Ele pode fazer isso. Ele é soberano para fazer matar, para fazer nascer. Ele é poderoso. Nós precisamos lembrar disso todos os dias. Cadê Breno? Breno, seu sermão, você estava pregando, eu estava lá. Meu Deus, é introdução, é sequência? Eu não sei, fiquei me perguntando. Sabe? Por que viver inquieto, ansioso com as coisas que nos acontecem? Eu quero louvar e bendizer o nome do Senhor, porque você não é assim. Mas a gente tem que ter cuidado para a gente não cair nesse opróbrio, tem que ter cuidado para a gente não cair nesse mal. E o Senhor está nos chamando a verdadeiramente confiarmos, descansar. Tem uma música que diz assim: descansarei, pois sei que és Deus,
Minha alma está segura em Ti. Será que verdadeiramente nós estamos além da melodia, confiando que Deus pode, irmãos? E Deus está nos chamando, não precisa sofrer como você está sofrendo, não precisa ficar inquieto como você está inquieto, não precisa ter as incertezas que você está tendo. Não precisamos andar assim. Diz a palavra de Deus, Jesus no Sermão do Monte: basta cada dia o seu próprio mal. Nós nem sabemos se amanhã virá. Nós nem sabemos. Nós temos um planejamento anual. Está lá um planejamento bacana, bem organizado, 2022. A gente nem sabe se teremos o mês de abril. Mas a gente planejou. A gente organizou, e de fato temos que fazer. O coração do homem deve fazer planos. Devemos fazer. Mas Deus é que vai dizer se vai acontecer ou não. Nós precisamos lembrar disso. Nós precisamos lembrar que Deus de fato sabe o que está fazendo todos os dias. Nós precisamos lembrar, assim como aquele pai, que ele acha que está no controle de todas as coisas, mas ele reconhece os seus limites. Nós precisamos entender que nós somos limitados. Quando a gente pega um microscópio, a gente olha ali uma célula, uma coisa bem pequena, a gente vai ver ali milhões se movimentando, e Deus conhece cada DNA daquele. Sabe? Quando se pega um telescópio, olhando para o universo, a gente vai perceber o que é limite. Realmente nós somos limitados. Ou seja, Deus sabe que nós precisamos. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira. Deus sabe. Deus sabe. Ele é de fato soberano. Deus pode. Eu preciso lembrar que Deus é justo. Eu preciso lembrar o tempo todo disso. E eu quero aqui chegar num ponto para você sair com essa mensagem no seu coração. Eu vou citar alguns textos aqui, mas vou fazer corrido. E eu quero que você guarde. Apesar de Jó ter passado por tudo que passou, ele nunca deixou de confiar no seu Deus. Nunca deixou. Nunca deixou. A sua esposa vacilou, mas ele não. Ele não vacilou. Apesar de ter questionado algumas coisas, mas Deus falou com ele e viu que ele não tinha competência para isso. Eu quero olhar com você aqui da seguinte maneira: Provérbios: os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele examina atentamente todos os seus passos. Jó 34: Deus observa o caminho dos homens, ele vê claramente cada um dos seus passos. Jeremias 16: os olhos do Senhor estão sobre todos os seus caminhos, eles não estão escondidos do Senhor, nem a sua maldade está encoberta aos olhos de Deus. Hebreus: e não há criatura alguma escondida aos olhos de Deus, absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Jeremias 32: todos os propósitos do Senhor são altíssimos, suas realizações poderosas. Seus olhos observam todo o comportamento dos seres humanos, a fim de que retribuir a cada pessoa segundo a sua atitude e segundo os seus atos. Confie em Deus. Espera em Deus. Descansa debaixo da mão poderosa de Deus. Eu queria que você orasse. E você curvasse a sua fronte e falasse com o Senhor. Talvez, até hoje, está tentando resolver.
está dando braçada, como alguém que está numa correnteza, tentando, e não acontece. Eu quero te lembrar que o Senhor está trazendo para nós aqui. Ele está governando, Ele está dirigindo toda a terra, sem exceção. Ao que parece mais insubordinado, ao que parece mais difícil, ao que é mais contumaz, o Senhor dirige os passos. O Senhor governa, traz o que tem de melhor. O povo de Israel poderia pensar: a Canaã não chega nunca mais. Já andamos um dia, já andamos uma semana, já andamos um mês, já andamos um ano, já andamos 10 anos, já andamos 20, 30, já andamos tanto tempo. O Senhor chama eles a olharem: quem abriu o mar? Quem fez precipitar todo o exército de Faraó, após eles terem passado naquelas águas? Foi Deus. Quem que com amor tão intenso, tão grande, deu o seu próprio filho em resgate, deu em favor de pessoas más, corruptas, miseráveis? Foi Deus. Quem que nos protege da peste perniciosa? É Deus. Quem que, quando nós estamos por enveredar pelos vales, pelos lugares inóspidos, nos interrompe para que não soframos dano? É Deus. É Deus. Quem te livrou de um acidente terrível foi Deus. Quem te colocou naquele emprego, aonde você tem um sustento para levar para sua família, foi Deus. Quem te fez formar naquela faculdade, foi Deus. Quem te fez estar aqui hoje, foi Deus. Quem te poupou a vida nesse tempo de pandemia, foi Deus. Quem levou um ente querido seu nesse momento, foi Deus. Porque Ele pode todas as coisas. Nenhum dos seus planos são frustrados. Quando na tentativa, como Jonas o fez, de frustrar os planos de Deus, Deus não permite, porque Ele é Deus. E Ele está aqui, Ele está neste lugar, Ele está falando com você, através da sua palavra. O Senhor reina, o Senhor governa, Ele trabalha para você, que pode parecer até estranho, mas não é.
Ele vela por cada um dos seus. Todo o plano salvífico foi para você. Todo o resgate na cruz, toda a vergonha que Ele passou em Cristo Jesus naquela cruz foi por causa de você. Porque Ele ama você. Ele amou o mundo de tal maneira que assim fez. E por Cristo você está aqui. Em Cristo você está aqui. Talvez até numa leitura mais saudável, Ele fez isso por amor a Ele mesmo, porque Ele é Deus. Ah, querido, guarde no seu coração essas palavras, para você lembrar dela amanhã, cada uma delas amanhã no seu trabalho, seus afazeres, na sua casa. Guarda essas palavras, lembra delas. Quando o mal sobrevier, não questione Deus. Quando a enfermidade bater a sua porta, não questione Deus. Exalte, engrandeça o Senhor. Quando Paulo estava preso em Filipos, ele não questionou Deus, ele adorou, ele bendiz o nome do Senhor. Bendiga o nome do Senhor em todo tempo. Exalte ao Senhor em todo tempo. Glorifique ao Senhor em todo tempo. Ame a Deus acima de todas as coisas. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo